Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva e deixe seu like para estar ajudando na divulgação do canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando a história do bambu e as 7 lições que a gente pode aprender com um bambu. O neto foi passar as férias na casa do avô e teve uma grande tempestade. E lá do lado de fora da casa tinha uma figueira e um bambuzal. Passado a tempestade, ele saiu para fora e viu que a figueira, aquela árvore grande e estrondosa, tinha se quebrado e o bambu continuava em pé. Aí ele perguntou para o avô: vô, como que aquela árvore, a figueira, uma árvore grande e estrondosa que precisava de 4 homens para abraçar o seu tronco, se quebrou com a tempestade e o bambu, que era tão frágil, continuou em pé? E o avô responde que a figueira tentou enfrentar o vento de frente e então ela se quebrou. E o bambu teve humildade diante do vento e se dobrou ao vento. Então ele permaneceu em pé. Então essa é a primeira verdade que a gente pode estar aprendendo com o bambu, que o bambu ele é flexível diante da dificuldade da vida. Ele se dobrou, ele não tentou bater de frente com a adversidade. Quantas vezes em nossas vidas a gente tenta bater de frente com um problema, acaba que a gente não consegue resolver, muito pelo contrário, o problema traz mais problemas ainda pra gente. E se a gente tivesse a paciência ou a flexibilidade do bambu de parar, de conseguir ver essa dificuldade com outros olhos e ser flexível, a situação se daria de uma outra forma, uma forma pacífica, né? Então muitas vezes a gente tenta encarar as situações de frente, achando que esse é o melhor jeito para a gente estar resolvendo a questão. E nem sempre isso é o melhor para a gente. Muitas vezes a gente para e pensa depois do acontecido e fala assim: nossa, não precisava ter feito dessa maneira. Se eu tivesse feito de um outro jeito, teria sido melhor, né? Mas a gente só consegue pensar depois que a situação passou. Então, talvez, se a gente refletir nessa história, a gente pode usar ela em várias áreas da nossa vida. Então, essa é a primeira verdade do bambu. A segunda verdade é que o bambu, ele nunca está sozinho, né? Quando a gente vê um bambu, sempre tem vários bambus do lado. E isso é muito importante, porque assim somos nós, né? Ninguém nessa terra está sozinho. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente depende de várias outras pessoas, né? Se for numa linha de produção, um serviço depende de outro. Se for dentro de um supermercado, um setor depende do outro. E é muito bom aprender a viver em grupo, a respeitar sempre o nosso próximo, a pensar assim: será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então, se eu gostaria, eu vou fazer para o outro. Agora, se há uma coisa que eu não gostaria, então eu não vou fazer. Sempre respeitando o outro, pensando em primeiro lugar, amar o próximo como a nós mesmos, né? Isso é muito importante, porque o próximo ele sempre pode estar trazendo um conhecimento para nossa vida, seja um conhecimento que a gente queira ou não. Tem muitas situações que pessoas vêm até a nossa vida para nos ensinar várias coisas que no momento às vezes a gente não queria aprender, mas que sim é preciso. Então é muito importante a gente nunca estar sozinho, né? Tem que ter sempre pessoas ao nosso redor. A terceira verdade é que a terceira verdade do bambu é que ele cria raízes profundas, né? Muitas vezes a gente gostaria que amanhã acontecesse uma coisa grandiosa na nossa vida, como ganhar um grande prêmio na loteria, uma grande quantia em dinheiro, ou que algo grandioso acontecesse na nossa vida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter raiz, a gente precisa ter estrutura. O bambu, ele demora 5 anos para poder crescer. Muitas vezes também na nossa vida, a gente faz coisa e parece que a gente não vê nada acontecendo, né? Porque a gente quer, é um pouco de ansiedade, né? A gente quer que aconteça logo ou que não demore tanto tempo.
Porque como eu penso, 5 anos de prosperidade não é muita coisa. Não é muita coisa assim, modo de se dizer, né? Se comparado com 5 anos de sofrimento. Então, muitas vezes a gente tem que ter a sabedoria de entender que a gente está fazendo uma coisa hoje para a gente colher ela amanhã. E esse tempo quem determina não somos nós, né? O tempo é determinado por Deus, pelo universo, das coisas. E a gente precisa ter essa raiz profunda, alicerçada, para que lá na frente a gente tenha a sabedoria para poder reinar, para poder passar por situações, para ter sabedoria e raiz, e ter estrutura mesmo para poder estar vivendo aquela situação, para poder estar vivendo tudo aquilo que hoje a gente sonha. Então é muito importante, porque quando a gente tem raiz, não é qualquer coisa que nos desestabiliza. A quarta verdade é que o bambu ele não cria galhos. Existe uma passagem na Bíblia que fala que a gente vive no mundo, mas que a gente não é do mundo. E isso é muito importante. Aqui nessa terra, a gente pode aproveitar e viver aquilo que de melhor a gente quer e deseja. Só que a gente tem que saber não se apegar a isso. Então a gente é do mundo, a gente está no mundo, mas a gente não está apegado nas coisas do mundo, né? Você usufrui daquilo que de melhor o universo tem para você. Quantas vezes em nossas vidas a gente se apega às coisas ou pessoas ou situações e isso acaba que atrasa a nossa evolução pelo aquele apego excessivo que a gente tem em cima de alguma coisa ou de alguma situação. Então, a gente não criar galhos é uma ótima coisa para a gente poder estar evoluindo. Não se apegar a pessoas, não se apegar a situações, deixar ser como tem que ser. Tudo é como tem que ser. Então, essa é a quarta verdade. A quinta verdade do bambu é que o bambu ele é cheio de nós e não de Deus. Então, de um gominho do bambu para o outro, tem um nozinho. E esse nozinho pode ser representado pelas adversidades que a gente enfrenta na nossa vida. Ela nos prepara, porque nada nessa vida é por acaso. Tem muitas situações que a gente passa na vida que a gente não gostaria de passar, mas elas são necessárias. Se assim não fosse, a gente não teria que passar. Elas são necessárias para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, para a gente ter uma sabedoria, para a gente estar podendo evoluir. Então, em cada espaçamento desse nó, de um nozinho para o outro, o bambu ele é vazio. Então, ele sendo vazio, ele pode ali se encher, se preencher de conhecimento, de sabedoria, aprender com aquela situação em que ele está passando, que a gente está passando, né? Tá sempre aprendendo, então ele tem sempre espaço para aprender mais, para conhecer mais. Então, essa é a quinta verdade. A sexta verdade é que o bambu, sendo oco, ele é vazio de si mesmo, né? Então, como eu disse, nesse espacinho, ele é oco, ele tem espaço para se encher, para estar adquirindo mais sabedoria. Tem muitas pessoas que às vezes pensam que não tem mais o que evoluir, eu não tenho mais o que aprender, eu não quero ler, eu não quero saber. E muita gente se engana nisso, porque a gente está aqui para aprender eternamente, para evoluir eternamente. A gente sempre pode aprender com uma situação, a gente sempre pode estar lendo mais um livro, a gente sempre pode assistir mais uma palestra, você sempre pode estar aprendendo para poder evoluir e para poder ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. E a sétima verdade é que o bambu ele só cresce para cima, né? E isso acho que é o desejo de todo mundo, crescer sem impedimentos e ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Eu espero que essa historinha de hoje ela te ajude, que você possa refletir sobre cada situação da sua vida e agir da melhor maneira possível. Que a gente tenha sabedoria e que Deus venha nos guiar na sua infinita bondade, né, em cada passo em que a gente der para nossa evolução. Eu espero que o vídeo de hoje te ajude de alguma forma e desejo muito que você venha a ser tudo aquilo que Deus te criou para ser. E peço para que você nunca se esqueça de que só quem sonha consegue alcançar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!